Tinha 4 cavaleiros. Quem são eles? O que eles representam? Há milhares de anos, esses 4 cavaleiros se escondem em curiosidade, medo e interesse das pessoas. Neste vídeo, usaremos o livro de Singin e os recordes históricos para descobrir os 4 cavaleiros. Como entendermos corretamente, estes 4 cavaleiros do céu irão nos ajudar a compreender o caminho do céu e dar-nos uma chave para a abertura. A tradição diz que estes 4 cavaleiros são os anjos que levarão ao juízo de Deus. Mas como o céu os descreve? No caminho da conquista, os anjos sempre são descritos como seres que realmente existem, e não como um símbolo. Porém, esses 4 anjos não são anjos, mas representam os símbolos dos eventos históricos. Saber sobre esses eventos é muito importante para nós, porque eles forneceram a base para o Cristo hoje. Agora, deixe-nos descobrir a mistéria. O que representa o carro na Bíblia? O carro é preparado para o dia de batalha. O vencedor é Jeová. No caminho da conquista, Jesus estava conduzindo o cavalo contra os inimigos de Deus. Eu vi que o céu se abriu, e eu vi um cavalo branco. Quem conduz o cavalo se torna honesto e loyal. Se ele se julga e luta, ele faz o que é necessário. E os militares de céu conduzem o cavalo branco e vestem uma roupa branca. O branco se aproxima e acompanha-o. Este capítulo é traduzido da Bíblia, e explica que o cavalo, na Bíblia, geralmente representa o conceito de guerra. Na época de Sheng, o cavalo era importante para as ações militares. Por isso, é fácil entender por que a escritora de Sheng usa o cavalo para representar a guerra. Se o cavalo representa a guerra, então, o que os cavaleiros estão fazendo? Podemos imaginar que eles também estão lutando em uma certa forma. Mas antes de entendermos o que esses cavaleiros estão fazendo, precisamos saber a origem dos primeiros cavaleiros. No capítulo 5, Jesus é descrito como um homem que conquistou a força maligna. Ele viveu na terra como um humano mortal e morreu por um crime, pagando o preço da justiça por isso. Ele pode abrir o livro da feiticeira e ver o futuro. O próximo cenário é a aparência dos 4 discípulos. Por isso, de acordo com a sequência do tempo, devemos esperar que essas situações comecem com a oração cristã da antiga. E essa oração foi criada depois de Cristo nasceu. Lembre-se da sequência anterior. Eu vi que Gaulian abriu um dos 7 câmaras. Eu vi que havia um cavalo branco. Ele estava no cavalo, levou o palco e deu-lhe uma cara. Ele saiu, venceu, mas não venceu. Esta é a descrição do primeiro cavalo do caminho da conquista. O primeiro cavalo era um cavalo branco. Na Bíblia, a cor também tem um significado específico. Na Bíblia, a cor branca é usada para representar a pureza. Ela é o contrário do mal. Se o seu pecado se torna branco-vermelho, você também se torna branco-vermelho. A oração cristã antiga foi pura? Sim, ela foi pura. A oração cristã antiga pode ser descrita como uma medida agressiva por meio da transmissão de fuim? Isso é verdade. Na verdade, em poucos anos, a transmissão de fuim mudou o mundo conhecido naquela época. A fuim que vocês ouviram foi transmitida em todo o mundo. Outros símbolos também suportam essa explicação. O Palácio da Guarda-Mão é um exemplo adequado que mostra que a verdade de Deus está no coração das pessoas. Quando Péter anunciou seu primeiro caminho após a chegada do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos ouviram, sentiram dor, e disseram a Péter e os outros espíritos: irmãos, o que devemos fazer? Isso é apenas um exemplo de uma arma de verdade que foi lançada pelo primeiro cavaleiro. O cavaleiro disse que o cavaleiro recebeu uma garrafinha. Não era uma garrafinha do rei, era uma garrafa de vitória. Era para aqueles. O cavaleiro disse que o cavaleiro recebeu uma garrafinha. Não era uma garrafinha do rei, era uma garrafa de vitória. Era para aqueles que ganharam batalha ou testemunho. Ele disse que a vitória não é a vitória. Isso é como se descrevesse o trabalho de tradução da antiga igreja, mas depois, a situação mudou rapidamente. O próximo cavaleiro apareceu primeiro. Se você é um novo assistente do canal, e acha que o vídeo está bom, por favor, clique em se inscrever. Agora, vamos ver o segundo cavaleiro. Ele abriu a segunda janela, e um cavaleiro vermelho apareceu. Ele tinha o poder de pegar a paz do cavaleiro, que estava no chão. Ele fez com que os dois se matassem, e deu-lhe uma espada.
Algumas pessoas pensam que a conquista da paz no chão é um trabalho de Fouine, mas lembre-se que o resultado do trabalho de Fouine é que as pessoas se matam. Em outra palavra, este cavaleiro causou um conflito entre a igreja e causou uma morte. Isso não é o trabalho de Fouine. A cor deste cavaleiro é vermelha. Como vimos no livro de Isaías no capítulo 18, a cor vermelha é a cor do pecado. Se a igreja era pura na época de Baima, então depois de Ongma, a igreja caiu no chão. Enquanto ele estava vivo, Cito Paulo viu o desenvolvimento desses erros. Ele avisou a igreja, dizendo que, porque a leitura do caminho já foi iniciada, porque eu sei que, depois de morrer, haverá um malvado cavaleiro que entrará entre vocês, que não gostará de Chiquana. Além disso, há que haver alguém entre vocês, que, se dizem estranhos, tem que chamar os discípulos para segui-los. Isso mostra que Paulo encontrou os erros e erros que a igreja pode encontrar. Gradualmente, os erros começaram a se aprofundar na igreja. Os cristãos começaram a se unir com os cristãos e concordar com suas crenças. Tudo chegou ao topo, quando o rei romano, Tintin, anunciou que se reuniria com a igreja cristã e participar da Batalha de Mirvel. Ele afirma ver o céu com as próprias mãos, o símbolo de honra enquadrado sobre o sol. Por uma luz, e tem um texto que diz que é por isso que ele venceu. Segundo o discípulo de Tantino, ele foi guiado a escolher esse símbolo em sua armadilha de soldados. Ele fez o que ele queria, e depois venceu a batalha contra Milvia e obteve o poder de domínio no leste do Império Romano. Claro, não há uma relação de causas entre os dois. Não podemos dizer que o vencedor ganhou por causa de uma batalha militares, só podemos dizer que foi uma das possíveis razões, mas essa forma de falar tem um bom e positivo efeito para a expansão e a transmissão da igreja. Em 2 de fevereiro de 313 AD, Junius Tantin publicou o Conselho de Milânio. O Conselho de Milânio ofereceu a cristãs a liberdade de respeitar, sem ser perseguida, a forma como eles escolheram todas as propriedades, e os santos que foram roubados deveriam ser devolvidos. Além disso, Junius Tantin anunciou a sua retribuição em público e se tornou a cristã como uma igreja. Antes disso, o Império Romano tinha perseguido as cristãs, porém, por uma noite, a igreja cristã foi elevada de prisão para o escritório. Os cristãos foram oferecidos com a fortuna e o poder de influência. No fim, milhares de pessoas se tornaram cristãs por motivos financeiros, e não por amor e crença por Cristo. Porém, a emergência da cristã também causou seu descanso a duas maneiras. Primeiramente, para unir cristãos e católicos, Jesus tentou fazer cristãos e católicos se tornarem os ídolos e festivos. O mais notável é que ele mudou o sábado para um dia de descanso e adoração. O histórico Edouard de Gibbon dizia que o dia note que a Bíblia diz que o cavaleiro do cavaleiro recebeu uma espada. Na Bíblia, a espada representa o poder e a dignidade do país. Todos os homens devem obedecer, não somente por medo, mas também por razão de consciência. Este tipo de poder nacional é oferecido pela educação. Por favor, note a descrição do histórico. Cristã apoiou o governo romano e introduziu novos motivos de violência e revolta. A raiva dos diferentes sectos se torna a coragem da sociedade civil. Este texto indica que, uma vez que a crítica cristã obteve o poder político, ela começou a apoiar o poder, causando um plano de perseguição e conflitos religiosos entre diferentes sectos. Por isso, a paz de verdade foi tirada do chão, e as pessoas se assassinaram, como o Espírito Santo dizia. Mas isso é apenas o começo. A partir daqui, a igreja cristã vai cair em um abafado inimaginável. Quando ele abriu a terceira janela, eu vi um cavalo preto. Ele estava no cavalo, e em suas mãos estava o céu. Eu ouvi um barulho no meio dos objetos, que dizia, 1 milhão, 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 1 mil. Este é o descrito do terceiro. O preto é o contraste com o branco. Representam a escuridão e a erradicidade. Esta é uma cor muito adequada para a próxima fase da educação cristã. O histórico John Morchein nos disse que a filosofia cristã anterior, a filosofia por outro lado, a monarquia e a adoração por imagens e relíquias do Pai de Deus quase totalmente destruíram a religião cristã na evolução do tempo, ou pelo menos deixou sua brilhanteza escurecer, e com a maneira mais tragédica, derrubou seu espírito. Uma série de conceitos extremamente misteriosos gradualmente trocaram a verdadeira religião e o verdadeiro futuro. Esses pensamentos e formas de adorá-los se infiltraram gradualmente na igreja.
Pouco depois, os cristãos começaram a adorar os ídolos, até mesmo a respeitar o dia do sol. Além disso, a possibilidade de obter salvação através de amizades e divinos é muito atraente para quem ainda não tem o nome de Deus. As pessoas são ensinadas que elas precisam torturar o corpo para se libertar do pecado e calar o Deus do raiva, a fome do inferno, um lugar do sofrimento eterno. Aparenta-se na frente das pessoas uma lua, escuridão e misteriosa envolve a igreja. John vê um cavaleiro com uma armadilha na Bíblia, a escuridão e a palhaca. E misteriosa envolve a igreja. John vê um cavaleiro com uma armadilha na Bíblia, a escuridão e a palhaçada são símbolos de negócios e negócios. Na Islândia, ele é um trabalhador, com a escuridão e a palhaçada em suas mãos. Isso é uma apropriada descrição da igreja cristã do século IV, agora chamada de igreja romântica. A igreja começou a comercializar a religião. Para perdoar o pecado, é necessário pagar o preço. Até mesmo pagar o preço para liberar seus familiares do inferno. Um monte de dinheiro inundou o banheiro da igreja. A igreja se tornou a organização mais rica do mundo. Depois, John ouviu o som das pessoas ao redor do Palácio de Deus. O som dizia: 1 milhão, 3 milhões. Isso é o preço da família. 1 milhão é o salário de um trabalhador comum por dia. Esses preços são aproximadamente 10 vezes mais caros que os preços normais. Na ordem de Tietuan, a palavra de Deus é confinada em uma parede no prédio, com uma língua estranha. Apenas as pessoas divinas são permitidas a explicar ao mundo a Bíblia. O resultado é a fúria entre a verdade e a palavra de Deus. Sem a luz do guia da verdade, as pessoas são totalmente dominadas por superstições e ilusões de pessoas divinas, mas há uma luz de esperança na escuridão. O som misterioso continua a dizer: não se preocupe por muito tempo. O Espírito Santo representa o Espírito Santo no livro de Sagaria, no 5º capítulo. O ancestral vê uma ilusão. Então, o anel disse ao anel que isso era o que Jeová disse a Sorobaba: não a força, não a capacidade, mas a capacidade da minha alma, dizendo a Jeová que o vinho representa a educação e o ensino. O vinho ou o vinho que não foi fermentado representa a verdade do Deus. Todos vocês que estão com fome, venham. Quem não tem dinheiro pode vir. Vocês todos podem vir, comprar o pecado sem dinheiro, sem ter que pagar. Por que eu gasto dinheiro para comprar isso? Por que eu uso o trabalho que ganho para comprar isso? Isso não me deixa rico. Se vocês prestarem atenção e ouvirem o que eu digo, vocês poderão comer isso que é bonito. Vocês devem querer comer. Vocês devem se aproximar de mim, ou vir ao lado, e vocês poderão viver. O vinagre fermentado representa a educação e o ensino errado. Sobre a Grande Babilônia, o Espírito Santo diz que há um outro anjo, o segundo, que diz que a Grande Babilônia caiu. Quando o terceiro anjo sai, uma chamada vem do céu, que não pode ser machucada por muito tempo. Sem dúvida, isso significa que a verdade de Deus, mesmo sendo pressionada, não foi totalmente destruída. Na época mais escura da região, a verdadeira Igreja de Cristo ainda existe. A Bíblia diz que o dragão que caiu no chão foi forçado a criar uma garota. A mulher tem 2 espadas grandes, como um gato, que voa para a selva, para o seu lugar, para se esconder daquele ovo, para ser alimentada por 1 ano, 2 anos e meio. A mulher mencionada aqui representa a verdadeira Igreja de Deus. Isso se compara com a igreja maior, mencionada no capítulo 17, ou seja, a mulher que traiu seu marido. Nesse caso, seu marido é Deus. A verdadeira igreja é formada por aqueles que obedecem à ordem de Deus e que possuem a testemunha de Jesus Cristo. A igreja mainstream aceitou a tradição humana, e não a ordem de Deus, e enlouqueceu a verdade de Deus, mas ainda há uma pequena porção de pessoas que mantém a verdade do Espírito Santo. Essa pequena porção de pessoas é perseguida pela crueldade de uma igreja que se transformou. Uma escritora cristã lembrou que, durante a longa região do rei, no escuro do planeta, a luz da verdade não poderia ser totalmente eliminada em cada época. Há alguns testemunhas de Deus. Eles acreditam que Jesus Cristo é o único relíquio entre Deus e as pessoas. Eles insistem que o Espírito Santo é a única regra da vida, a primeira paz e a segunda vida. Quanto o mundo devia a esses homens, os seguidores nunca saberão. Eles ficam suspeitos de seus motivos, suspeitados de suas características, de suas artes marciais.
Mas eles permanecem firmes, mantendo a pureza de suas crenças geração após geração, considerando-as a herança de seus filhos. Um dos grupos que mantém a verdade no escuro é o Valdo. Eles não foram confusos pelos erros do Roma, porque eles possuíam o Espírito Santo com suas línguas mágicas. Estes luzes de guia deixaram que eles pudessem manter a loja de Deus para evitar a perseguição. Eles tiveram que fugir de todos os lugares. Eles construíram casas e igrejas em Alpes, Itália, onde é difícil acessá-los e é difícil acessá-los aqui. Eles poderiam adorar a Deus de acordo com sua consciência. Elas rejeitam as instruções da igreja. Essas instruções dizem que as pessoas devem se aproximar de Deus através de santos e de pessoas divinas. Elas creem que o único verdadeiro relógio entre Deus e as pessoas é Jesus Cristo. Elas guardam o dia de respiração do Espírito Santo, ou seja, o 7º dia de cada semana, e não o sábado da igreja. De suas casas nos montes distantes, elas enviam o pastor para a cidade abaixo. Elas se transformam em mercadores e vendem produtos para as pessoas. Mas em suas posições, se escondem os preciosos gemelos de verdade, os preciosos conteúdos da Bíblia, que eles distribuem para aqueles que desejam a alma de verdade. Estes palestrantes são a carne do coração da Igreja Romana. Cada vez que eles são capturados, eles são mortos da forma mais cruel. Porém, as testemunhas de seus mortos anunciaram o verdadeiro caminho de sua carreira. Os cavaleiros de cavaleiros no caminho da conquista são um símbolo da justiça da Igreja Romana. Mas a pior coisa ainda não aconteceu. Quando Gao Yang abriu a 4ª caixa, eu vi um cavalo preto. O nome que estava no cavalo era Morte, e a caixa também estava com ele. Havia um pedaço de espada que eles podiam usar para atirar, matar, morrer, e com os animais do chão, matar 1/4 do chão. O final da batalha é uma cena realmente assustadora. A cor desse carro é a cor da morte. A chamada da batalha é a morte. Essa cor indica a fosforização e a purificação. Fosforização significa que o cemitério vem depois. Isso é uma imagem amplamente transmitida da matéria, da inteligência e da morte. A última batalha desenhou vivamente a época de superação do poder do rei. Desde 538 a 1798, a Igreja Romana tem o poder absoluto em toda a Europa. Mas, como diz o histórico James Willey, a justiça do sistema de rei é a batalha mundial. Se você quiser usar uma palavra para descrever a justiça da Igreja Romana, é a morte de Schulin, porque a palavra de Deus é escondida em frente ao povo. Os exterminados sofreram uma tortura inimaginável. Isso também é a morte do poder, porque o progresso da ciência, da cultura e da arte foi impedido. Com a remoção do grande testemunho de o que é e não, as pessoas estão mais e mais atrapalhadas no crime. Um comentário histórico escreveu que, como os fariseus antigos, os líderes do reino de Deus, Ziniena, serão a luz do crime deles. A lei e a justiça do Deus já foram removidas, e eles têm o poder de agir sem limites, deixando o mal em paz. Shisha, Tanan e Fang Danshin Wei de Fanan. Pessoas não se preocupam com todos os crimes para obter riqueza ou posição. Alguns santos de aquela época cometeram crimes tão irritantes, que os governadores do mundo trabalharam para eliminar os poderes das igrejas. Não se pode tolerar. Há vários séculos, a Europa não teve nenhum progresso em ciências, artes ou civilizações. Um tipo de perigo moral e intelectual caiu no mundo dos cristãos. A Bíblia continua nos oferecendo mais detalhes sobre essa era do caminho velho. Ofereceram-lhes os poderes, a morte e a justiça, que dominavam a 4ª parte do terreno. A influência da Igreja Romana do céu foi ampliada até a 4ª parte do mundo. E ofereceram-lhes os poderes, a morte e a justiça, que dominavam a 4ª parte do terreno. E ofereceram-lhes os poderes, a morte e a justiça, que dominavam a 4ª parte do terreno. E ofereceram-lhes os poderes, a morte e a justiça, que dominavam a 4ª parte do terreno. E ofereceram-lhes os poderes, a morte e a justiça, que dominavam a 4ª parte do terreno. E ofereceram-lhes os poderes, a morte e a justiça, que dominavam a 4ª parte. Os bebês no chão significam morte e destruição na Bíblia. Geralmente, quando alguém se prepara para matar alguém, eles amedrontam para dar a carne deles para os bebês no chão. A roça representa o fim da época escuridão. Naquela época, a religião romântica, a religião católica, era superior e superior. Algumas pessoas podem perguntar por que Deus permitiu que um poder assim seja tão inocente em perseguir seus povos. Se Deus sabe destes eventos, e até mesmo os preenche no Espírito Santo, por que Ele não os detém? A resposta é que Ele irá detê-los. A Escritura nos diz como Ele irá detê-los. O Espírito Santo diz que o Senhor não desperdica as suas ordens.
Se alguém o considera desperdiçado, ele é um erradicado. Ele não deseja que alguém se despeda. Ele deseja que todos se arrependam. Infelizmente, a maldade está presente no coração da humanidade, e Deus está esperando o máximo possível, para salvar o máximo possível de pessoas, e depois tratar a maldade de forma compreensível. Mas Ele não estará sempre esperando. Deus tem um tempo definido, e então Ele vai anunciar que quem não é benéfico pode ser benéfico, quem é maldito pode ser maldito, quem é benéfico pode ser benéfico, quem é benéfico pode ser benéfico. Deus não nos disse quando isso acontecerá, mas Ele já nos deu alguns sinais e nos disse que Ele se aproximará e nos comandou a preparar-nos para isso. A Bíblia nos diz que Deus não foi surpreendido por poderes malignos. Antes de tudo isso acontecer, Ele já os previu, por isso podemos ter certeza de que Ele controla tudo. Estes 4 cavaleiros são parte de uma série de registros que Deus mostrou aos cavaleiros de John no capítulo 5. Estes 4 cavaleiros são os primeiros 4 registros. Os outros registros mostram como Deus se encontra com o mal. Como ele vai vencer no final. Então, no final do livro, descobrimos outro, mas primeiro, vamos ver o que aconteceu depois do 4º quadro. No 5º quadro, seguido pelos 4, Deus nos diz quem será salvado e levado para o reino de Deus. Isso se compara com o reino de Deus fechado e escuro que vimos nos 3 quadros anteriores. O capítulo 8 e o capítulo 9 de O Caminho da Justiça, através de 7 capítulos, revelam a justiça que Deus enfrentou há vários séculos. No capítulo 10 de Dezembro, usando o símbolo de Jó, o símbolo de Sérgio, 2 testemunhas, uma mulher pregada e um dragão, Deus revela a verdade sobre como ele conquistou o reino de Satanás. Depois, no capítulo 13, 15, vemos a última planilhação de Satã e a resposta de Deus ao assunto. No capítulo 17, 18, vemos a figura de Babilônia e como ele será julgado. E aí, no capítulo 19, nós vemos o incrível acidente em que Jesus Cristo, o herói do caminho da conquista, leva toda a sua armada de anjos para atravessar o céu e lutar contra Satanás e seus anjos. Eu vi o céu aberto, e vi um cavalo branco. Sentado no cavalo, ele era o verdadeiro Jesus. Toda a sua batalha de julgamento era feita de acordo com a justiça. Seu olho era como uma fumaça, sua cabeça tinha o nome escrito em sua cabeça, mas ninguém sabia quem ele era. As roupas estão sujas, porque são usadas para conter a fúria. O exército do céu está vestido de uma camiseta branca e limpa, acompanhado por um cavalo branco. Agora, uma espada de fúria vem da boca dele, para lutar contra os invasores. Ele irá usá-los com uma espada de ferro.